Uma pergunta muito recorrente aqui no canal, que várias pessoas já me perguntaram, é como trabalhar circo com crianças com deficiência. Nesse vídeo eu não vou trazer todas as respostas, nem vou trazer uma resposta pronta. Eu vou dar algumas dicas de como você pode resolver esse problema. E se você quiser entender um pouco melhor isso e qual é a dica que eu tenho para você, então vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Jana Munhoz do canal da Educação Física e eu vou falar um pouquinho agora sobre circo para pessoas com deficiência. Primeira coisa que a gente precisa pensar, a gente está falando de criança, a gente está falando de adulto, quem é essa criança, quem é essa pessoa? Então a gente não tem que focar exclusivamente na deficiência, na dificuldade da pessoa, até mesmo porque quando a gente pensa em circo, se você pensar nas possibilidades, nós todos somos deficientes de alguma forma, nós temos dificuldade. Às vezes eu vou fazer, por exemplo, eu às vezes vou tentar fazer o trapézio e meu braço não vai, eu não tenho flexibilidade, não passa a perna. Então ali é uma dificuldade muito grande. E aí, eu vou ficar chateada por causa disso? Não, existem algumas coisas que eu não consigo, outras que eu consigo. As crianças, as pessoas que têm deficiência, seja ela qual for, ela também tem coisas que ela não consegue e coisas que ela consegue. O que a gente vai focar? A gente precisa saber o que é que ela não consegue e como eu posso usar ali o que ela tem de potencial, o que é que ela consegue. Então foca no que ela tem de melhor, o que ela consegue fazer melhor. E para você encontrar a melhor estratégia para estar usando aquele potencial da criança, para que ela aprenda não só circo, mas qualquer outra coisa que a gente for ensinar, seja na escola ou qualquer outro espaço educativo que a gente for trabalhar com a criança, a gente vai precisar levar em consideração 4 pontos aí principais para a gente ter um trabalho para essa pessoa que realmente atenda as necessidades dela e a gente consiga ensinar, fazer esse trabalho com ela. E vou já adiantar aqui, não é ela só que vai aprender. Quando você começar a fazer esse trabalho, você vai aprender muito sobre isso. E essas 4 bases são as seguintes. A primeira, inquietação. Você, professor, professora, precisa ser inquieto. Você não pode estar satisfeito com o que está acontecendo. Porque se você estiver satisfeito, você não vai procurar uma resposta diferente, nem nada do estilo. Você vai aceitar aquilo que tem, não dá, deu, não deu. Então você vai estar trabalhando de uma forma mais fatalista. Ser professor não combina com fatalismo. Ele não consegue ponto. Ele tem aquela deficiência faz com que ele não consiga falar. Tá, ele não fala, mas ele se comunica. Como eu trabalho essa comunicação? Então a fala não é tudo da comunicação, a gente pode estar trabalhando. Isso, por exemplo, acontece quando a criança tem autismo. Muitas vezes elas não conseguem se comunicar de início. Depois você tem algumas estratégias, algumas rotinas. Você pode estar usando com ela esse recurso aqui, por exemplo. Você pode fazer download disso e estar trabalhando com ela. Hoje vai ser a rotina, qual que vai ser as coisas, esses símbolos. Ela pode não saber ler, pode não saber escrever, mas ela vai conseguir trabalhar de alguma forma a comunicação com você, e você tem que trabalhar com ela, e não é só você. Isso não é um trabalho só o professor, é um trabalho de todo mundo da escola, de todo mundo da comunidade. Então, se você está trabalhando a comunicação, ela não pode ser só eu, professor de educação física, professor de sala também. A família tem que fazer, as instituições que estão atendendo essa criança têm que estar trabalhando também, tem que saber disso também. E aí chega o nosso segundo ponto, a nossa segunda base. Não podemos ser solitários e trabalhar sozinhos. Sempre que a gente precisa de uma ajuda, não sabe o que fazer, temos que procurar ajuda. Mesmo que seja uma ajuda no Google, de pesquisa, de saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Tem também os professores que são especialistas, que você pode estar conversando com ele. Então, por exemplo, na escola, quando eu trabalhava, tinha os professores de AEE, que é um atendimento especializado para essa criança. Esses professores que estão trabalhando ali, eles sabem muita coisa. E eu tenho certeza, eles não vão ficar guardando para eles as respostas. Converse com eles. Se não tiver isso na sua escola, existem instituições que estão atendendo esse seu aluno. Porque se ele tem alguma deficiência um pouco mais grave, tá tão difícil de estar trabalhando na escola, você pode ter certeza, ele tá indo às vezes num médico, ele tá indo numa outra instituição, fazendo um outro trabalho, às vezes num fono. Converse com essas pessoas, elas também podem te dar dica e você vai aprender muito com isso. A terceira base, eu já falei um pouquinho sobre ela, é conhecer bem o seu aluno, conheça ele. Se ele tem problema de visão, ele não consegue enxergar. Então, como que eu vou fazer para estar trabalhando malabarismo com ele? É difícil.
não é? Porque o malabarismo ele é muito visual, mas eu sei que ela tem uma facilidade na parte de tato, na parte de audição, usa o que ela tem de potencial. Nesse caso, por exemplo, numa criança que é cega, se você for estar trabalhando atividades mais sensório-motoras, que ela possa estar sentindo, colocar uma música, ela pode estar se movendo de acordo com a música, lento, rápido, baixo, alto, e você pode estar trazendo esses conceitos para as crianças. O próprio rolamento, estrelinha, acrobacias diversas, são várias possibilidades que a gente consegue estar trabalhando. Para isso, você vai ter que conhecer melhor o seu aluno. E aí a gente entra na nossa quarta base para estar trabalhando com essa criança. Eu preciso de ter repertório. Então, se eu vou estar trabalhando circo, eu preciso de ter repertório de circo. Eu preciso conhecer as possibilidades. Então, por exemplo, vamos pegar aí a ideia da pessoa que é cega e eu quero estar trabalhando malabarismo. É possível? É. Eu tenho repertório suficiente para saber que é. Se ela tem facilidade de contato, todas as atividades que ela não for lançar, porque o malabarismo ele tem essas características. Eu posso estar lançando, eu posso manipular girando, ele tem os giroscópicos, ele tem vários tipos de malabarismo. E qual que eu posso estar trabalhando então com ela que tem um pouco mais de tato ou contato? Existe o malabarismo que é um malabarismo de contato, de equilíbrio. Então são malabarismos que a pessoa consegue sentir, é lógico, vai cair no chão, ela pode ter um pouco de dificuldade de encontrar, e aí tem que preparar o espaço, organizar o lugar para que ela possa estar fazendo. Não necessariamente ela precisa fazer sozinha, pode ser feito em dupla para que um ajude o outro, para que eles façam trabalhos em duplas, porque o difícil do malabarismo muitas vezes é procurar o material, então a gente às vezes vai ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Você pode estar trazendo manipulações que ela não precisa de enxergar, você pode estar fazendo isso com seus alunos outros também, trazer ali uma venda para que elas possam sentir essa dificuldade também. É lógico que são coisas diferentes, uma pessoa que enxerga e está de olhos vendados é diferente de uma pessoa que não enxerga, porque a pessoa às vezes vai lá, olha e tudo mais, mas isso é interessante até para criança que enxerga fazer essa vivência. Ela pode estar fazendo swing, então como eu sei o que ela pode estar fazendo? Eu conheço o repertório que eu tenho, eu estou trabalhando com circo. Se eu for trabalhar com outras coisas, com luta, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter repertório sobre aquilo. Se eu vou trabalhar com dança, todas as coisas são possíveis. Inclusive eu conheço o trabalho de uma professora da UFSCar, de Educação Física, que ela trabalha esportes de aventura para pessoas com deficiência visual. Olha isso, são pessoas que ela já levou para montanha e ela não enxerga. E dessa mesma forma a gente tem que trabalhar com os nossos alunos. A gente não pode limitar e falar, pô, ele pode só aquilo que tem tato e só aquilo que ele consegue não sair da mão dele, por exemplo, como o swing. Mas então a gente não vai conseguir trabalhar com isso aqui. Por que não? Experimenta também, coloca uma bola com guiso, experimente outras coisas, o diabolô, procure outras coisas que tem aí no circo, ou até outras coisas que tem aí que você quer estar trabalhando, uma luta, jogos e brincadeiras, que ela possa tentar algo a mais, que você talvez ache que ela não consiga fazer, mas que ela tentando, você vai aprender que o limite dela não é bem onde você estava imaginando. Por isso que eu gosto de focar nas possibilidades, nas potencialidades dela. Se a potencialidade dela é audição e é o fato sinestésico do tato, de poder se locomover, de às vezes uma memória muito boa, então usa isso, trabalha isso, experimente alguns limites diferentes. Você vai se surpreender e eu tenho certeza disso, porque as crianças sempre nos surpreendem. Se ela não estiver te surpreendendo muito, talvez você não esteja prestando muita atenção. Então cuidado com isso. E eu quero terminar esse vídeo com uma provocação que eu faço agora para você. O que te deixa inquieto ou inquieta nas suas aulas? Você consegue responder isso? Então deixa aqui embaixo nos comentários e a gente continua as nossas conversas lá. E eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui para você assistir em seguida. Assiste eles e depois conversamos também, tá bom? Tchau!